Olá, queridos, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Quero desejar um Shabbat Shalom, ou seja, um feliz sábado para todos vocês. Nesta oportunidade, amigos e amigas, nós vamos trazer alguma coisa sobre a lei. E nós começamos com esta pergunta. Será que algum homem foi capaz de obedecer a lei na íntegra, além de Jesus Cristo? Ou será que é verdade que apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir os mandamentos da Torá? E o porquê que eu já inicio fazendo esta pergunta? Porque é comum se ouvir, tanto nos púlpitos, como entre os comuns, como entre os chamados eruditos, que apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei. O raciocínio é exatamente esse aqui. Deus deu a lei para os homens. Só que nenhum homem foi capaz de obedecer à lei. Daí decorre a maldição sobre toda a humanidade. Em vista de ninguém ter sido capaz de cumprir a lei, então todos estão debaixo da maldição. Por consequência, ou seja, ou por causa disso, se fez necessário Jesus Cristo vir ao mundo para cumprir a lei em nosso lugar, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Daí prossegue este raciocínio. Daí é que se diz que porque nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei, logo se faz necessário que o homem tenha sido salvo e seja salvo por meio de Jesus Cristo, visto que pela lei ninguém será salvo. E aí eles pegam algumas passagens de Paulo, que Paulo diz assim: porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Então este raciocínio ele gira nesse sentido. Eles pegam esta palavra de Paulo, que Paulo diz assim: nenhum homem será justificado diante de Deus pelas obras da lei. E daí eles concluem: e por que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei? Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. E aí eles dizem que é por isso que Jesus Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei. E esta maldição, ela só pode sair de cima de nós ou da humanidade pela morte de Cristo. E aí se diz, de acordo com esta linha de pensamento, que o homem não é salvo pela lei, mas sim pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ok, queridos. Você vê que esse discurso ele está mesclado de verdades e equívocos, ok? Esse discurso ele está, repito, mesclado de verdades bíblicas e equívocos. Como? Eu vou lhe mostrar bem aqui. Vamos começar aqui pelas verdades. Aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos ver se eu encontro bem aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Onde é que ele diz aqui? Gálatas. Ver se eu encontro aqui. Gálatas, capítulo... Aqui. Gálatas, capítulo 3 e versículo 13. Olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok, é uma verdade. A Bíblia realmente diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora vamos começar a analisar este versículo, todos os que eu vou citar.
Paulo aqui ele está escrevendo para os Gálatas. E ele disse essa palavra por quê? Porque haviam alguns cristãos judaizantes que estavam querendo judaizar a igreja. Cristãos que tinham vindo do judaísmo e se convertido a Cristo. E eles estavam impondo sobre as igrejas gentílicas os costumes judaicos. Então, Paulo, entre outras coisas, ele mostra que o homem é justificado apenas pela fé e não pelas obras da lei. E o apóstolo Paulo, ele como um grande rabino, como um grande mestre do judaísmo, ainda que ele fosse já cristão, mas olha o que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas quem foi resgatado da maldição da lei? Quem é que foi resgatado da maldição da lei? Toda a humanidade? Eu posso dizer que toda a humanidade, mas aí você vai ter que entender, porque os adventistas do sétimo dia dizem que toda a humanidade foi resgatada da maldição da lei. Nós temos que ter cuidado com essa resposta. Veja bem, a lei ela não foi dada para toda a humanidade. A lei ela foi dada apenas para os judeus. A lei, repito, ela foi dada apenas para a nação de Israel. Logo, olhando por este ângulo, quem é que foi resgatado da maldição da lei? Os judeus, porque a lei foi dada apenas para os judeus. Eu quero só aqui fazer algumas citações aqui para os senhores, ver se eu encontro bem aqui. Quero só fazer aqui uma citação aqui. Paulo, por exemplo, se você ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 e 21, você vai ver que Paulo apresenta 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que estão debaixo da lei, que são os judeus. Depois eles apresentam os que não têm lei, que é o mundo, os gentios. E depois Paulo apresenta um terceiro grupo, aqueles que estão debaixo da lei de Cristo, que são os cristãos. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 e 21. Então você conclui daí que a teologia judaica, ela nunca ensinou que a lei de Moisés, e nem ensina que a lei de Moisés foi dada para todas as nações. Isso é um equívoco da igreja adventista, que ensina que a lei foi dada para toda a humanidade. Não foi. Não foi. A lei foi dada apenas para a nação de Israel. Agora, nós precisamos entender o seguinte: antes de Cristo chegar ao mundo, quem é que estava debaixo da lei? Apenas os judeus? É verdade que a lei foi dada apenas para os judeus. Só que os judeus, eles faziam prosélitos. O judaísmo era levado às nações, assim como ainda hoje é. Antes de Cristo, o judaísmo era levado às nações. Então o que acontecia? Um gentil, quando ele abraçava a lei de Moisés, quando ele abraçava a Torá, quando ele abraçava o judaísmo, assim como um judeu nato de sangue estava debaixo da lei, assim também um gentil passava a viver debaixo da lei. Então, neste sentido, e somente neste sentido, é que nós podemos dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas, repito, nos resgatou. Resgatou quem? Resgatou todos aqueles que estavam debaixo da lei antes de Cristo. Isso aqui, nós temos que entender que Paulo está falando aqui de um resgate efetuado por Cristo. E quem é que foi resgatado? Todos aqueles que viveram antes de Cristo. Então, todos os que confiavam na justificação pela lei, eles foram resgatados da maldição da lei por Cristo. Aí nisso é uma verdade tanto para judeus como para gentios que se convertiam ao judaísmo. Repito, e esta palavra que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ela é aplicada apenas àqueles que viveram antes de Cristo. Porque depois de Cristo para cá, queridos, não há judeu, não há bárbaro, não há cita. Diz o apóstolo Paulo que depois de Cristo a lei não mais existe. Depois de Cristo a lei findou. Romanos 10:4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo ainda diz:
aqui, ainda em Gálatas, olha o que ele diz sobre a função da lei. Gálatas 3, 21 em diante. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar ou salvar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos que creem, aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Quem? Judeus. E podemos incluir aqui os gentios que se convertiam ao judaísmo. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei, e por lei aqui entenda, toda a lei nos seus 613 mandamentos. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, ou seja, depois que Cristo veio, já não estamos debaixo de aio. Então, este é o pensamento do apóstolo Paulo, queridos. Então, eu fiz questão de fazer a exegese de Gálatas 3,13, para mostrar para você que esse discurso de dizer que ninguém foi capaz de cumprir a lei, ele precisa ser estudado, analisado, porque é um discurso que ele tem citações bíblicas, sim, mas é necessário que se faça a exegese correta das citações. Ora, a outra passagem que é usada para se dizer que ninguém foi capaz de cumprir a lei é essa bem aqui, Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ora, os que dizem que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, eles citam exatamente essa passagem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Meus queridos, aqui Paulo não está dizendo que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Não. Prestai bem atenção na leitura. Vou repetir aqui. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ora, se nenhum homem foi capaz de cumprir a lei, então eu não posso dizer que quem não cumpre a lei tem obras da lei. Eu posso? Eu estou falando com você, amigo. Você guarda a lei? Você não guarda a lei, ok? Então eu posso dizer que você tem obras da lei? Não, eu não posso dizer que você tem obras da lei porque você não pratica a lei. O que é que faz um homem ser conhecido como praticante da lei? É as obras da lei. Então, analisemos o seguinte. Vamos aqui ler com Paulo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ora, tudo que Paulo está dizendo aqui é que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ele não está aqui dizendo que ninguém foi capaz de cumprir a lei. Não, porque se ninguém tivesse tido a capacidade de cumprir a lei, logo também Paulo jamais poderia dizer isso. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque se a pessoa não pratica a lei, é até fora de lógica dizer, olha, você não vai ser justificado pelas obras da lei. Ora, mas se a pessoa não tem obras da lei, é óbvio que ele não vai ser justificado pelas obras da lei, porque se ele não pratica a lei. Mas entendamos que o que Paulo está dizendo aqui é simplesmente isso. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Por quê? Vamos lá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ora, o raciocínio de Paulo aqui é óbvio, é claro. Paulo jamais ensinou que o homem não foi justificado pelas obras da lei porque não conseguiu cumprir a lei. Não. Paulo, ao contrário, está dizendo que aqueles que confiam nas obras da lei, aqueles que praticam a lei, aqueles que andam de acordo com a lei, eles devem saber que mesmo eles praticando a lei, mas eles não serão justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Esse é o raciocínio de Paulo. Eu vou continuar. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Mas por quê? Aí Paulo responde,
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ora, quando Paulo diz nenhum homem será justificado pelas obras da lei, entra a pergunta, Paulo, e por que nenhum homem será justificado pelas obras da lei? É porque, conforme ensinam os cristãos, a maioria da igreja, não somente a igreja adventista, mas a maioria das igrejas ensina isso mesmo. Paulo quer dizer que nenhum homem será justificado pelas obras da lei porque ninguém foi capaz de cumprir a lei? Paulo, errado, você está equivocado. Eu não disse isso. Então, Paulo, por que nenhum homem será justificado pelas obras da lei? Aí Paulo responde, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Só isso. O que ele está dizendo é que pelas obras da lei ninguém será justificado. Logo, se ele diz pelas obras da lei ninguém será justificado, você sabe o que ele está dizendo? É que existem pessoas que cumprem a lei. Como professor, existem pessoas que cumprem a lei. E aqui é onde eu vou começar agora a mostrar para você que a lei ela não foi obedecida apenas por Jesus Cristo. Isso é um ensino errado, isso é um ensino equivocado. Eu tenho que falar, isso é um ensino equivocado. E aqui é onde vai entrar agora as citações em que eu vou te mostrar que houve sim mais de uma pessoa, vários, que conseguiram cumprir a Torá na íntegra. Não somente Jesus Cristo. Vamos aqui começar aqui em Lucas. Vamos ver o que nos diz Lucas. Lucas capítulo 1. Lembre-se bem, ensina-se que nenhum homem foi capaz de cumprir os mandamentos da lei. Nenhum homem. Isso aqui eu já vi muitos vídeos, estou cansado de ouvir esse discurso. Ninguém foi capaz de cumprir a lei, exceto Jesus Cristo. É isso que se ensina. Agora a minha pergunta é, mas e a Bíblia? Diz isso? Vamos ver aqui em Lucas capítulo 1 e versículo... Lucas 1, versículo 5 e 6. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus. Olhe, atente bem, eram ambos justos perante os homens? Não. Ambos justos perante Deus. Vivendo irrepreensivelmente. Eles viviam de forma irrepreensível. Em quê? Continua Lucas. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não, pera bem aí. Mas é ensinado nos púlpitos, muitos pastores, muitos eruditos ensinam que somente Jesus Cristo foi capaz de cumprir todos os mandamentos da Torá. Ensina-se isso. Mas o que Lucas está dizendo, queridos? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, eu é que pergunto aqui para você. Se é verdade que apenas Jesus Cristo conseguiu cumprir todos os mandamentos e preceitos do Senhor, agora que você me mostre. Esse casal aqui, os pais de João Batista, Lucas diz claramente aqui, vivendo irrepreensivelmente, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas não está dizendo em alguns, mas diz em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora cabe a você, me diga aqui, onde é que eles pecaram? Eu não estou dizendo que eles não tinham pecado, nós temos que fazer uma separação. Uma coisa é obedecer a todos os mandamentos da Torá. Outra coisa é não ter pecados. Agora, se você me disser assim, professor Nathaniel, apenas Jesus Cristo não tinha pecado, aí sim, meu irmão, eu digo amém para você. Eu digo amém para a tua fala. Aí sim, a Bíblia mostra que apenas Jesus Cristo não teve pecado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você disser para mim, mas a Bíblia mostra que apenas Jesus Cristo obedeceu à lei sem pecado. Ah, sim. Aí é certo, apenas Jesus Cristo obedeceu toda a lei sem pecado. Porque ele não tinha pecado mesmo. Agora, dizer que apenas Jesus Cristo foi capaz de obedecer à lei, isso não procede. Isso não procede. A Bíblia diz claramente, eu vou ler mais uma vez para você, irmão. E eram
ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está bem aqui. Os pais de João Batista eram irrepreensíveis. Você sabe o que é irrepreensível? É aquele que não tem falta, não tem tropeço, não tem falha, não tem mancha. E aqui Lucas está dizendo que os pais de João Batista eram ambos irrepreensíveis em todos. Aqui está dizendo em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí se você insistir, você diz, professor Nathaniel, mas eles pecaram. Aí cabe a você agora me mostrar. Qual era o pecado aqui do pai de João Batista? Qual foi o mandamento da Torá que eles transgrediram? Qual foi o mandamento da Torá que a mãe de João Batista transgrediu? Qual foi o mandamento da lei que o pai de João Batista transgrediu? Você vai me mostrar. Já que você disse que eles não guardaram toda a lei, você agora vai me mostrar. Porque a Bíblia, a minha Bíblia, a que eu tenho aqui, está dizendo que eles foram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ainda diz mais, ou antes diz, que eles eram justos diante de Deus, queridos. Eu quero ler aqui um comentário aqui do meu livro, tá bom? Este livro aqui, ele é de minha autoria. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Página... Aqui, ó. Eu vou ler aqui rapidinho para você aqui, querido. Ensina-se, esse livro aqui é de minha autoria, a Lei e o Evangelho. Se você ainda não sabia, ó, eu lancei esse livro, a Lei e o Evangelho. Estou na página 34 e eu vou ler aqui, ó. Ensina-se que ninguém foi capaz de guardar a lei, exceto Jesus. Será que essa ideia é ensinada na Bíblia? É necessário que se faça uma investigação bíblica antes de se afirmar qualquer coisa. Paulo declara que foi irrepreensível na observância da lei de Moisés. Ele diz que nada fez contra a lei, contra o templo ou mesmo contra os judeus. Aí aqui eu convido você, eu vou até ler aqui para você, já que eu estou no comentário, eu vou ler aqui para ti a posição de Paulo, tá bom? Paulo, eu vou ler bem aqui, ó. Porque ensina-se que ninguém foi capaz de cumprir a lei além de Jesus. Mas vamos lá ver o parecer de Paulo. Capítulo 23 de Atos. Só o que Paulo diz aqui. E pondo Paulo os olhos no conselho, diz: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Continua, versículo 29. O que diz Paulo? E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Aqui, Paulo, que estava sendo julgado, no entanto, ninguém encontrou nenhuma falha em Paulo, nenhuma. Mesmo de acordo com a lei, ninguém encontrou nenhum pecado. Mas continuemos. 24:13. Para ver se Paulo tinha transgredido algum mandamento da lei. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Vamos continuar aqui, versículos 16. Olha o que diz aqui. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Agora vamos ler Atos. Eu vou poupar aqui algumas citações, e você pode até dizer, não, professor Nathaniel, mas aí eu não vi Paulo dizendo que foi irrepreensível. Pois vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 3, 6, 9. O que Paulo diz sobre a sua justiça segundo a lei? Filipenses, capítulo 3, versículos 6 e 9. Ó. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. É Paulo quem está dizendo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Ora, se Paulo diz isso é porque ele tinha a justiça segundo a lei. Mas aqui vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ora, meus irmãos, aqui Paulo declara que foi justo. De acordo com a lei, ele foi encontrado irrepreensível. Logo, não é verdade que apenas Jesus foi capaz de cumprir a lei. Não é verdade, ok? Mas vamos aqui ver alguns exemplos no Antigo Testamento.
Diz a Bíblia que o rei Ezequias foi totalmente fiel ao Senhor e guardou todos os mandamentos da lei de Moisés. Vamos ver aqui em 2 Reis. Olha o que se diz. 2 Reis, capítulo 18. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Vamos continuar. 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ora, é a Bíblia quem está dizendo que o rei Ezequias foi fiel. É a Bíblia quem está dizendo. Mas vamos prosseguir aqui, capítulo 20 ainda, sobre se alguém foi ou não foi capaz de cumprir os mandamentos. Capítulo 20, versículo 3. Ah, Senhor, ser servido de lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias está aqui dizendo que andou de forma correta diante de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 31, 20. Vamos lá ver o que se diz mais. Segundo as Crônicas, capítulo 31 e versículo 20. Vamos ver se alguém foi ou não foi capaz de cumprir a lei de Moisés. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor Deus. Versículo 21. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a Deus com todo o seu coração, e fez e prosperou. Ora, vou repetir a leitura. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Ele fez o que era bom e reto em quê? E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a Deus de todo o seu coração. Fez e prosperou. Aqui está dizendo que o rei Ezequias foi fiel em toda a lei de Moisés. Queridos, é a Bíblia quem está dizendo. E eu estou dizendo para você o que a Bíblia está dizendo. Não me culpe se os teus pastores te ensinam errado, se os teus instrutores estão te ensinando errado, porque eles estão te ensinando errado. Quando alguém te ensina que apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei, ele está te ensinando errado. Porque você está ouvindo, eu estou não apenas citando, mas estou lendo para você a Bíblia Sagrada, e ela mostra que alguns homens foram sim capazes de cumprir todos os mandamentos da lei. Vamos aqui ver mais. Também se diz que o rei Josias guardou tudo o que ordenou o Senhor Deus, conforme prescrever na lei de Moisés. Vê 2 Reis 22, 1. 2 Reis 22, 1. O que se diz? Eu vou fazer questão de ler para os senhores e senhoras. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Ok? Capítulo 23, prossigamos aqui. Capítulo 23 e versículo 25. O que se diz aqui ainda mais? Celebração da Páscoa, vamos lá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertera ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Quem é que está em foco aqui, meus irmãos? Quem é este rei que está em foco? É o rei Josias. Aqui se diz, vou ler mais uma vez aqui, ó. E antes dele, Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. É a Bíblia quem está dizendo que o rei Josias foi fiel em toda a lei de Moisés. Então,
Você vai ficar com o que diz a Bíblia Sagrada ou você vai continuar propagando este engano, este engodo de dizer que a lei foi dada, mas ninguém foi capaz de cumprir a lei? Isso não é verdade. Segundo as Crônicas 35, 26 e 27. Vamos ler aqui. Segundo as Crônicas 35, 26 e 27. Olha o que nos diz aqui. Segundo Josias, mais uma vez sobre Josias. 35, 26 e 27. Quanto aos mais atos de Josias e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Mais uma vez aqui, meu irmão, aqui mostra o rei Josias como um rei que obedeceu à lei de Moisés. Ele obedeceu. Agora, se você pergunta para mim, então Josias não tinha pecado? Você está confundindo as coisas. Ter pecado, a pessoa ter pecado, é uma coisa que ele já nasce com isso. Não depende de ele cumprir ou não a lei. Ele já nasce com o pecado. Paulo diz que todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. A questão de o homem ter pecado, todos já nascem com pecado. Isso é independente de ele cumprir ou não a lei. Ele já traz o pecado. Ok? Isso não depende de ele cumprir ou não a lei. Agora, a questão de cumprir a lei, eu estou mostrando para você, de acordo com a Bíblia Sagrada, que muitos servos de Deus cumpriram toda a lei. Ora, um exemplo é Daniel. Me mostre onde é que Daniel tropeçou na lei de Moisés. Não tem, querido. O Eclesiástico nomeia Ezequias e Josias como reis justos que guardaram em tudo a lei de Moisés. Eu vou ler aqui para você. Eclesiástico é um livro que só tem na Bíblia católica, mas eu vou fazer questão de ler para você. Eclesiástico 49:5. Ok, queridos? Lembrando que eu sou eu sou um teólogo, sou livre, entendeu? Já falei, sou livre, não tenho esse negócio de citar só os 66 livros da Bíblia, não. Eu cito todos os livros que eu achar conveniente para citar, ok? Se você ainda não me conhece, já fica sabendo. 49:5, olha o que diz aqui. Eclesiástico 49:5. Eu vou ler bem aqui. Exceto Davi, Ezequias e Josias. Eu vou ler o versículo 4 para ficar melhor. Encaminhou seu coração para o Senhor. Em dias de impiedade, fez prevalecer a piedade. Versículo 5. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos multiplicaram as transgressões, porque abandonaram a lei do Altíssimo. Entenda o que ele está dizendo. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos multiplicaram as transgressões porque abandonaram a lei do Altíssimo. E os reis de Judá desapareceram. Você sabe o que o autor está dizendo aqui? Que Davi, Ezequias e Josias cumpriram a lei do Altíssimo. Aí você pode até contra-argumentar. Ah, não, professor, agora aí você vacilou. Davi, ele pecou. Ele ficou com a Batseba e ele matou aquele homem. E quem disse que ele não pecou? Agora eu te pergunto, e antes de Davi cometer este erro bem aí, ele guardava ou não guardava toda a lei do Altíssimo? Guardava ou não guardava, meu irmão? Eu te pergunto, antes de Davi cometer aquele pecado, guardava ou não guardava? Ora, é claro que guardava. Quem está dizendo que Davi nunca pecou? E a Bíblia não esconde isso. Mas em relação a Josias e Ezequias, não há pecado para esses homens no sentido de transgredir a lei. E Daniel, ele guardou toda a lei do Altíssimo. Daniel, até onde se sabe, ele nunca transgrediu nenhum dos mandamentos da lei. Isso quer dizer que ele não tinha pecado? Não. Isso não quer dizer, apenas Jesus Cristo nasceu sem pecado. Que fique isso bem claro. A Bíblia diz que Moisés foi fiel
em toda a casa de Deus. Ora, o que significa ser fiel em toda a casa de Deus? É só você ler em Hebreus 3, versículos 2 e 5 e Números 12, 7. Lá se diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. O que significa essa expressão? Moisés, meu servo, foi fiel em toda a minha casa. Que Deus está dizendo isso? Isso aí é um elogio de Deus para Moisés. O que Deus está dizendo é que Moisés guardou toda a lei. E se Deus está dizendo que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, porque ser fiel em toda a casa de Deus significa andar em todos os preceitos de Deus. E se é Deus que está dizendo que Moisés foi fiel em tudo, quem é eu ou você para dizer que Moisés não andou? O que é que vale mais? É a avaliação de Deus sobre Moisés ou é a minha ou é a sua avaliação? Aqui eu pergunto para você, o que é que vale mais? É a avaliação de Deus sobre Moisés ou é a tua avaliação? Você insiste ainda em dizer que somente Jesus Cristo andou em todos os mandamentos da lei. Porém, o próprio Deus elogiou Moisés. É só você ler em Hebreus, capítulo 3, 2, 5 e Números 12, 7. Que lá se diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ser fiel em toda a casa, irmão, quer dizer que ele guardou todos os mandamentos da Torá. Ok? É isso aí. Conforme o que podemos colher da Bíblia, não é verdadeiro o ensino de que ninguém foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Os argumentos de Paulo, que mostram ser a justificação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, são elaborados e desfechados contra a soteriologia judaica, que ensina a justificação pelas obras da lei. Paulo jamais ensinou que nenhum homem foi capaz de obedecer à lei, mas sim que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, conforme já li Gálatas 2,16 e Romanos 3,20. Ao mesmo tempo em que Paulo critica Israel por não guardar a lei, é só ler em Romanos 2, 21 a 25, elogia aos gentios, ou seja, os cristãos, que cumprem a lei. Romanos 2, 26 e 29. Ora, você vê que em Romanos 2, 21 a 25, Paulo critica a nação por não guardar a lei. Aí alguém pode dizer, está vendo aí, ninguém foi capaz de cumprir a lei. A nação de Israel. A nação de Israel não guardou a lei. Você quer saber como foi? Você sabe qual foi o pecado? Bastou ela cometer um pecado para violar toda a lei. Sabe qual é? Rejeitar a Jesus. Como professor, sim. Quando Paulo diz que a nação de Israel não guardou a lei, ele não está dizendo que não havia homens ali, ainda que descrentes, que não cumprissem a lei. Ao contrário. Ele conhecia, ele mesmo, Paulo, antes de se converter a Jesus Cristo, ele era um fiel guardador da lei. Ora, nós temos que entender que quando Paulo, em Romanos 2, 21 a 25, critica a nação de Israel e diz que todo Israel transgrediu a lei, ora, você tem que analisar o seguinte, você sabe qual é um dos mandamentos da Torá? Você quer saber qual é? Está lá em Deuteronômio 18, que diz, o Senhor, nosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. E será que toda alma que não ouvir este profeta será extirpada do meio do seu povo? Você sabe quem é aquele profeta semelhante a Moisés que seria levantado? De acordo com o cristianismo, é Jesus Cristo. Você sabe o que foi que Israel fez? Não escutou o profeta semelhante a Moisés. Exatamente toda a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou o profeta semelhante a Moisés. Deus levantou para Israel um profeta semelhante a Moisés. Ainda disse, e toda alma que não escutar esse profeta será extirpada. E eu te pergunto, a nação de Israel escutou o profeta semelhante a Moisés? Não escutou. O que foi que a nação fez? Ela transgrediu a lei. Professor, ela só transgrediu um mandamento. Meu filho, basta um mandamento para que toda a lei seja violada. É só você ler em Tiago 2,10. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Israel bastou para ser considerado culpado, transgressor diante de Deus, uma nação ímpia, bastou negar a Jesus como Messias. Israel negou a Jesus como Messias. Logo, Israel estava quebrando a lei de Moisés e estava violando, em especial, este mandamento que está escrito na Torá, que diz, o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, ou seja, a nação, ela tinha que ouvir o Messias.
E será que toda alma que não ouvir esse profeta será cortada do meio do seu povo? Então, toda a nação de Israel foi cortada. Lembre-se, toda a nação de Israel transgrediu a lei de Moisés porque não ouviu o profeta de Deus, que é Jesus Cristo. Logo, transgrediu toda a lei. Você entendeu aí a questão? Ao mesmo tempo em que a nação é considerada como culpada diante de Deus por não guardar a lei, ora, elogia os gentios por outro lado, ou seja, os cristãos que cumprem a lei. É só você ler em Romanos 2, 26 a 29. Está claro que alguns homens são capazes de cumprir a lei. Toda a humanidade é encontrada pecadora perante Deus, não porque supostamente ninguém tenha conseguido guardar a lei, mas sim porque todos já nascem condenados para a destruição eterna por causa do pecado de Adão. É só você ler em Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 14. Aí lê também 1 Coríntios 15, 21 a 22. Em nenhum lugar Paulo diz que ninguém foi capaz de guardar a lei. Diz sim que a lei não pode justificar ninguém perante Deus. Meus irmãos, aqui, se você nunca ouviu este ensino, então você hoje ouviu. E daqui para frente você só continuará ensinando que só Jesus Cristo foi capaz de guardar a lei e mais nenhum homem. Se você ensinar isso, saiba que você está ensinando de forma consciente e mais equivocada. Porque em nenhum lugar a Bíblia diz que Jesus Cristo foi capaz, ou melhor, só Jesus foi capaz de cumprir a lei. Agora eu vou lhe explicar uma coisa sobre Jesus. Em que sentido, atente bem para o que eu vou dizer, em que sentido apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei? Ora, no sentido de obedecer aos mandamentos da lei, eu quero lhe dizer que não somente Jesus Cristo, mas outros, como Davi, como o rei Josias, como Ezequias, como os pais de João Batista, como o apóstolo Paulo, eles também cumpriram a lei. O próprio João Batista, ele cumpriu. Jesus disse assim, ora, deixa por agora, porque olha o que Jesus diz, porque nos convém cumprir toda a justiça que é da lei. Quando João se recusa a batizar Jesus, Jesus diz, não, João, deixa. Por quê? Porque nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não diz, porque me convém cumprir toda a justiça. Mas Jesus diz, João, nos convém eu e você cumprir toda a justiça de Deus. Toda a justiça que é anunciada na lei, que a lei exige, convém que eu e você cumpramos. Então você vê que não somente Jesus cumpriu a justiça da lei, mas o próprio João Batista também. O próprio João Batista. Agora, em que sentido apenas Jesus e somente ele foi capaz de cumprir a lei? Vamos lá. A lei, em relação ao Messias, ela tinha que ser cumprida no sentido de obedecer aos mandamentos. Ele cumpriu. Mas a lei, ela não tinha apenas mandamentos, mas ela tinha o que nós chamamos de tipos, figuras, sombras. Eu vou te dar um exemplo. A lei, ela continha profecias. Ora, eu citei uma ainda agorinha. O próprio Moisés disse, o Senhor, nosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim e a ele ouvireis. Ora, aí nós temos uma profecia. Aí, neste sentido, somente Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei. E somente ele poderia cumprir este mandamento e esta profecia, porque só ele é o Messias. Ora, a lei dizia que o cordeiro tinha que ser sacrificado no 14º dia, o cordeiro da Páscoa. E ainda diz mais que o cordeiro tinha que ser de 1 ano e sem defeito. Ora, ali nós temos uma tipologia. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, por quê? Primeiro que 1 ano é um cordeiro de pouca idade, isso aponta para a pouca idade de Jesus Cristo. Cristo morreu com 33 anos. O cordeiro tinha que ser de 1 ano, então isso aponta para a pouca idade de Cristo. O cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, isso aponta para a impecabilidade de Jesus. Nesse sentido, apenas Jesus foi capaz de cumprir a lei referente ao cordeiro imaculado, referente ao cordeiro de 1 ano. A lei também dizia que o sangue do cordeiro
tinha que ser derramado. Ora, nesse sentido, apenas Jesus Cristo poderia cumprir a lei e cumpriu. E Jesus derramou o seu sangue, cumprindo a profecia do Cordeiro, de um ano, do Cordeiro imaculado. Então, meus irmãos, neste sentido, apenas Jesus Cristo foi capaz de cumprir a lei, no sentido profético, no sentido tipológico, ok? Agora, no sentido de cumprir em obedecer aos mandamentos da lei, aí eu quero lhe dizer que não. Aí não foi um mérito apenas de Jesus Cristo. Outros, já mostrei na Bíblia Sagrada, foram capazes de cumprir todos os mandamentos da lei. Professor Nathaniel, mas Jesus Cristo, ele não está escrito que ele nos resgatou da maldição da lei? Eu não fui resgatado da maldição da lei e nem você. Já expliquei que aquilo que Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele está se referindo aos homens que viveram antes de Cristo, a todos aqueles que confiavam na lei, que achavam que alcançariam a justificação pelas obras da lei. E ele está falando dos santos mesmo, dos santos que tinham a fé no Cristo vindouro. Estes foram resgatados da maldição da lei por Cristo. Ele está falando aqui, não é de todos os judeus, ele está falando dos judeus que acreditaram em Jesus. O próprio Paulo foi resgatado da maldição da lei, os 12 apóstolos foram resgatados da maldição da lei, os judeus foram resgatados da maldição da lei. Isto é uma palavra voltada para a nação de Israel, querido. Para a nação de Israel. Esta palavra, ela só tem sua utilidade para a nação de Israel antes de Jesus Cristo. Aqueles que confiaram no Messias, aqueles que morreram na fé do Cristo vindouro, aqueles que tinham a lei escrita de Deus no coração, aqueles que realmente eram o verdadeiro Israel de Deus, estes, quando Cristo veio, eles disseram amém, receberam a Jesus Cristo. E aqueles que receberam a Jesus Cristo, que estavam na nação de Israel, estes foram resgatados da maldição da lei. Eu quero dizer que este é o pensamento de Paulo. Aqueles que confiaram em Jesus Cristo, aqueles que ouviram a pregação de Jesus, aqueles que ouviram o sermão de Jesus lá na nação de Israel, estes foram resgatados da maldição da lei. Somente eles. Professor, e a nação? A nação, ela está debaixo de condenação, porque não ouviu o profeta de Deus, que é Jesus, porque rejeitou as palavras do Messias. A nação de Israel, repito, de acordo com a Bíblia Sagrada, está debaixo da maldição de Deus, porque disse não a Jesus Cristo, porque rejeitou a Jesus Cristo. Não só a nação de Israel, mas todo homem, o mundo todo, está debaixo da maldição. Não porque não foi capaz de cumprir a lei. O mundo nunca esteve debaixo da lei de Moisés. Repito, o mundo nunca esteve debaixo da lei de Deus, nunca esteve debaixo da lei de Moisés. O mundo nunca. O mundo, ele está condenado não porque não foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Não, como é que ele vai cumprir uma coisa que ele não recebeu? Nunca. O mundo está debaixo de condenação porque rejeita o Filho de Deus. É isso mesmo, professor? O mundo está debaixo de condenação porque rejeita o Filho de Deus. Da mesma forma, a nação de Israel está debaixo de condenação, não porque não foi capaz de cumprir a lei, mas porque rejeita o Filho de Deus. A nação de Israel, assim como o mundo, está debaixo do juízo de Deus, debaixo da condenação, porque rejeita o Filho de Deus. Por outro lado, qualquer um judeu, hoje ou em qualquer tempo, que diga um sim para Jesus, então ele é judeu, estou falando judeu. Qualquer um judeu que diz sim para Jesus Cristo, atente bem, qualquer um judeu em qualquer época que diz um sim para Jesus, ele é resgatado não somente da maldição da lei, porque a lei não pode justificar, mas também da maldição do pecado. Então, o judeu, quando ele aceita Jesus, ele é resgatado de duas maldições, da maldição da lei e da maldição do pecado. Um gentio, quando ele aceita Jesus, ele é resgatado apenas de uma maldição. Qual? Da maldição do pecado.
Mas um judeu, quando ele aceita Jesus, ele é resgatado de duas: da maldição da lei, porque a lei não pode justificar, e da maldição do pecado. A lei não pode justificar nenhum homem diante de Deus. Não pode tirar o pecado de ninguém. E foi contra esse entendimento que Paulo pregou. O que Paulo disse é que nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei não pode justificar nenhum homem diante de Deus. Essa é a razão. Não é verdade esse ensino que se propaga, que diz: os homens estão debaixo da maldição porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Não é verdade. Isso não é verdade. Se você está gostando desse ensino, querido, eu aproveito para pedir a tua inscrição, se inscreva no meu canal. Se você gostou, dê um like aí, um joinha, compartilhe este trabalho, encaminhe este vídeo para outro. Se você ainda não é inscrito, eu te peço, faça a sua inscrição, ok? E guarde bem isso. Guarde bem, a Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que muitos servos de Deus, muitos, foram capazes de guardar toda a lei. E eu vou fechar este vídeo com o mesmo versículo que eu abri a nossa discussão. Lucas capítulo 1, ok? Para que você não esqueça isso aqui. Lucas capítulo 1 e versículo 5 e 6 que diz: nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. É a Bíblia Sagrada quem está dizendo, queridos. Não sou eu, professor Nathaniel, apenas li para você. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe no seu amor, agora e para todo sempre. Eu quero mais uma vez aqui também apresentar o meu livro, tá bom? A Lei e o Evangelho, de minha autoria. Este livro é um livro volumoso, eu quero lhe dizer que ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 506 páginas. Isso aqui é um livro que eu trato tudo sobre lei, tá bom? Comparo o que diz a lei e comparo o que diz o Evangelho. Se você quiser adquirir este livro, só você entrar no site, no Google, e bote lá, Nathaniel, a Lei e o Evangelho, você vai ver. E aí você vai e compra o livro, ok? Se você quiser adquirir por um preço mais acessível, até em PDF, ligue para mim, ok? O meu número vou te dizer aqui, 869-8878-3083. Se você quiser adquirir este livro, eu tenho ele em PDF. Ligue para mim e eu te repasso por um valor bem acessível. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.